A petição de herança. A petição de herança nada mais é que a propositura de uma ação, visando aí que um herdeiro que não foi incluído na partilha dos bens, reclame por esse bem e possa entrar nessa divisão, E esse processo ele está regulamentado pelo artigo 1824 do nosso Código Civil, que elenca justamente os momentos quando podem ocorrer a propositura dessa ação, elencando aí os herdeiros que não participaram de uma devida sucessão que tenha ocorrido. Fato de ser humano, a pessoa tem direito à dignidade. Os referidos direitos são tutelados pela Constituição Federal de 88. Assim, a dignidade da pessoa humana é tomada como base para o reconhecimento dos direitos humanos fundamentais. Já que todo ser humano é portador de direitos e garantias individuais, há que se falar sobre o direito à paternidade, que atualmente é viável a todo momento, inclusive via ação investigatória, independente se durante o casamento ou não. Dessa forma, é proibida a distinção entre os filhos, sendo que todos são legítimos. Dessa forma, gira em torno do esclarecimento no que se refere à dignidade humana quanto à investigação de paternidade. O direito ao reconhecimento de paternidade ou ao estado de filiação está assegurado pela Constituição Federal, bem como possui regulamentação tanto no Estatuto do Adolescente quanto no Código Civil, que permitem que ele seja feito de maneira espontânea ou voluntária, no próprio termo de nascimento, por escritura pública, por testamento. Os diplomas legais também garantem o reconhecimento forçado por meio de decisão judicial. A averiguação de paternidade é o procedimento extrajudicial que permite a identificação do pai da criança, que é registrada somente com o nome da mãe. É um procedimento prévio, administrativo, consensual e sem custo, que tem o objetivo de produzir prova de paternidade de forma simples e rápida, sem a necessidade de ingressar com uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai em juízo. A investigação de paternidade é uma ação judicial. Ocorre quando o investigado se recusa a contribuir para a elucidação dos fatos extrajudicialmente ou se nega a submeter-se ao teste de DNA. Ainda quando realizado o teste como resultado positivo, se recusa ao reconhecimento da criança. Entrou em vigor em 19 de abril de 2021 a Lei Federal 14.138, a qual acrescendo o dispositivo da Lei 8.560, de 92, permite, em processo de investigação de paternidade, o pedido de exames de DNA em parentes consanguíneos do suposto pai, quando esse seja falecido ou esteja desaparecido. O texto da lei, a qual acresce o parágrafo 2º do artigo 2º da lei, é bem claro. Se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia, seu paradeiro, o juiz determinará às expensas ao autor da ação o exame de parentamento genético em parentes consanguíneos, preferindo de grau mais próximo aos mais distantes. A nova lei, seguindo a inteligência do verbete sumular 301 do STJ, posteriormente inserido na própria lei 8.560 de 92, considera que a recusa injustificada dos parentes do suposto pai em se submeterem ao exame induz presunção relativa, o júri instanto. Abordarei agora sobre dois assuntos: o prazo prescricional da petição de herança e sobre o prazo prescricional da investigação de paternidade. O primeiro assunto é sobre o prazo prescricional da ação de petição de herança. Mas antes de adentrarmos na questão, vamos entender na prática o que é a ação de petição de herança. Imagina em uma partilha de bens, em que um herdeiro, por exemplo, foi esquecido, pois os outros herdeiros realizaram o inventário e partilha de uma maneira que somente irá atender os interesses deles. Para resolver essa questão, o herdeiro reivindica o seu quinhão por meio deste instrumento, conforme diz o preceito do artigo 1824 do Código Civil. Assim diz: o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua, ou seja, fica claro o direito de reaver a sua herança. Agora, em relação à prescrição da ação de petição de herança, quanto ao tempo, o herdeiro esquecido tem para propor essa ação para buscar o seu quinhão hereditário. O entendimento é com base na
cláusula geral do artigo 215 do Código Civil, a prescrição ocorre em 10 anos e conta a partir da abertura da sucessão, conforme o artigo 1784 do Código Civil, pois a herança é transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Agora vamos explanar sobre o prazo prescricional da investigação de paternidade. Com base na interpretação do Código Civil e em seu artigo 1606, a investigação de paternidade é imprescritível, segundo ao que se descreve. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. E se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-las, salvo se julgado extinto o processo. Neste mesmo raciocínio, o artigo 27 da Lei 8.069 de 1990 diz que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível, imprescritível. Em 2019, o STJ negou o recurso especial de um homem que pediu o reconhecimento da prescrição de uma petição de herança, que foi ajuizada por sua sobrinha, para anular doações feitas pelo avô dela que não incluiriam seu pai, reconhecido como filho biológico em ação de investigação de paternidade. Pois bem, esse recurso negado do STJ vinha com o seguinte entendimento de que o prazo prescricional para ajuizar a petição de herança corre a partir da abertura de sucessão. E mesmo que o herdeiro não saiba da sua posição de herdeiro ou não tenha conhecimento do falecimento do decújus, esse prazo continua correndo a partir da abertura da sucessão. Em contrapartida, em relação ao reconhecimento de paternidade, eles firmaram o entendimento de que o reconhecimento de paternidade tem efeito ex tunc, ou seja, tem efeitos retroativos, pois a filiação sempre existiu. Em resumo, a ação de reconhecimento de paternidade é imprescritível, mas a petição de herança prescreve 10 anos após a abertura da sucessão, isso baseado no artigo 205 do Código Civil. Além disso, sobre esse assunto, o STF também já afirmou o mesmo entendimento de que a ação de reconhecimento de paternidade é imprescritível, enquanto a petição de herança é prescritível, com a súmula 149.